Olá a todas e todos. Antes de começar a apresentação propriamente dita, eu queria esclarecer que essa apresentação é derivada de uma série de palestras que eu criei a pedido dos meus alunos de graduação na biologia da USP de Ribeirão Preto em 2011. Geralmente, nas minhas aulas na disciplina de zoologia de vertebrados, eu tento correlacionar a biologia com a história humana, com a vida cotidiana, com tudo que está à nossa volta. E eles gostam e pediram se eu não podia expandir isso. E eu fiz uma série de palestras que eram ministradas após a aula, voluntárias, e essa é uma delas. Nessa aqui, eu usei como exemplo um evento da história humana para mostrar que o papel do acaso na evolução é muito, muito mais importante do que a maior parte das pessoas admite ou imagina. Vamos lá. Um evento de natureza biológica importantíssimo na história do nosso planeta e da nossa própria evolução. O que vocês estão vendo aí são duas cenas, uma no ambiente terrestre e outra no ambiente marinho, de como era a Terra há aproximadamente 66 milhões de anos atrás. Nessa imagem tem uma série de tipos diferentes de dinossauros e outros parentes, como os pterossauros voadores. Tem inclusive um pequeno mamífero aqui e uma primeira flor de uma planta com flor, uma angiosperma, seria uma magnólia. Pela diversidade de formas e tamanhos, dá para perceber que o nosso planeta era dominado principalmente pelos dinossauros. Então tem aqui um Tyrannosaurus rex, uns Styracosaurus, um Ankylosaurus, um Hadrosaurus, um Apatosaurus. Os dinossauros e outros tipos de forma de vida não mamífera, não sinápsida, eles ocupavam todos os nichos que existem hoje e até uns que não existem mais. Bom, essa dominância não é nova. E no mar também a coisa era muito diferente do que é hoje. Nós tínhamos os gigantescos plesiosauros. Isso aqui é um mosasauro, um enorme lagarto marinho. Aqui são amonitas, cefalópodes com conchas. Isso aqui é uma ave, um esperornis, uma ave com dentes, uma tartaruga antiga, peixes ósseos enormes antigos. Essa biodiversidade era muito bem adaptada ao seu modo de vida e aos seus ambientes. E nada indica que ela não continuaria a dominar. Obviamente, ela mudaria como efeito da evolução, mas os principais grupos continuariam dominantes. Na verdade, esse cenário que a gente está vendo aí, resumidamente, começou há 230 milhões de anos atrás e durou 167 milhões de anos. Tudo isso acabou por quê? Porque havia algum problema com os dinossauros ou com seres vivos dessa época? Não, acabou por isso. Há 65,5 milhões de anos atrás, a Terra foi atingida por um asteroide que tinha provavelmente as dimensões de Manhattan, de Nova York hoje em dia. Atingiu a Terra com uma velocidade gigantesca e como força é massa vezes aceleração. Esse impacto que ocorreu onde hoje é a península de Yucatán, criou inclusive uma cratera chamada Chicxulub, equivaleu à detonação de múltiplas armas termonucleares simultaneamente. O impacto foi tão forte que lançou gigatoneladas de material da Terra, da crosta terrestre, na estratosfera,
E além de uma onda de choque e calor que se espalhou a partir do ponto do impacto, esse material chamado de ejecta, que foi lançado na estratosfera, reentrou na atmosfera terrestre à medida que a Terra girava, causando uma tempestade de partículas incandescentes de diversos tamanhos, aquecendo a atmosfera e matando tudo. Quando tudo isso acabou, sobrou uma nuvem de fuligem, partículas, que cobriu a Terra com um manto, impedindo que o Sol chegasse na superfície e que as plantas fizessem fotossíntese. Isso sem falar nos terremotos, vulcões e gigantescos tsunamis, maremotos que ocorreram. O resultado disso é que, ao final de algum tempo, todas as formas de vida maiores dominantes, no caso os dinossauros, esses mosassauros, as amonitas nos oceanos, desapareceram por uma mistura de trauma direto com falta de alimento. Nessa imagem, que é, claro, uma estilização, uma licença poética artística, você tem aí o crânio de um Triceratops, que é um dinossauro muito comum na época que isso ocorreu, e uma série de mamíferos da mesma época, porque os mamíferos já existiam nessa época. Só que eles eram marginais, né? Eles eram pequenos, levavam uma existência noturna, subterrânea, provavelmente passavam a maior parte do tempo evitando os dinossauros, e eles eram ecologicamente muito pouco importantes se comparados com outras formas de vida. Existe um problema, é um fato da biologia conhecido que quando um grupo de seres vivos ocupa um nicho ecológico e se adapta a ele, é quase impossível um outro grupo de seres vivos que não está adaptado a esse nicho tomar o lugar de quem já está. É só vocês imaginarem, quando os primeiros peixes sarcopterigianos saíram da água para conquistar a terra, na terra só havia uma vegetação super primitiva de musgos e samambaias, e já haviam insetos, artrópodes, mas não tinha nenhum vertebrado. Então, esses primeiros peixes que saíram da água eram desajeitados, não estavam adaptados ainda para a vida terrestre. Mas não tinha ninguém lá. Então, houve tempo e tranquilidade para eles se adaptarem. Mas se um peixe hoje em dia tentar fazer a mesma coisa, ele vai ser muito rapidamente morto ou comido, seja por um caranguejo, seja por um guaxinim, seja, sei lá, a Terra está cheia de vertebrados adaptados já. Não há chance desse peixe repetir o que aconteceu quando a Terra estava vazia. Mas se você extinguir, como aconteceu nesse caso há 65 milhões de anos atrás, os ocupantes dos nichos, bom, aí o terreno está livre para que outros entrem e dominem e se diversifiquem. Então nós, os mamutes, os rinocerontes, os tigres, os leões, descendemos desses primeiros modestos mamíferos que começaram a ocupar a terra que foi esvaziada dos dinossauros. Os dinossauros não tinham problema algum. Eles eram extremamente bem adaptados e nada indica que eles não continuariam na sua posição de dominância, inclusive porque sobrou um grupo de dinossauros cobertos de penas, que são as aves. Não sei dizer por que sobrou, mas sobrou. E elas são muito importantes, né? A gente come peito de dinossauro, come ovo de dinossauro, tem dinossauro em gaiola, né? Mas as aves são uma fração do que já foi a diversidade dos dinossauros. Bom, ao longo da evolução da vida no planeta, ocorrem repetidas vezes isso. As coisas vão indo de um certo jeito, aí ocorre alguma coisa totalmente ao acaso, que não tem geralmente nada a ver com
com os atributos biológicos dos seres vivos, que levam a uma mega extinção. É como se apagasse a lousa, mas sobram sempre algumas coisas. Aí um novo desenho vai ser construído. Isso, o acaso, teve um papel importantíssimo para construir a realidade como ela é hoje em dia. Nós somos filhos, de certa forma, desse asteroide que impactou a Terra há 65,5 milhões de anos atrás. Se não tivesse acontecido isso, eu não estaria aqui falando e nem vocês escutando. Bom, o que isso tem a ver com a peste negra ou peste bubônica? Vamos lá. Isso é o mapa político da Europa em 1346. A peste negra chegou a essa parte da Europa em 1347. O que nós tínhamos aqui? Uma série de unidades sociopolíticas que não correspondem exatamente às atuais. O papado estava em Avignon, na França, tinha saído da Itália, do Vaticano, e depois voltou. E você tinha esse monte de estados que a gente mal conhece, mal consegue reconhecer nos dias comparados com os dias de hoje. O regime de vida dominante, isso aí é a baixa Idade Média. A Idade Média vai, por convenção dos historiadores, de 476 depois de Cristo, quando caiu o Império Romano, até 1453, quando cai Constantinopla. Essa daqui é a baixa Idade Média. A alta é no início. Né? A maior parte desses países, entre aspas, tinha um modo feudal de vida, ou seja, você até não muito tempo atrás, a Europa era sistematicamente invadida por pessoas que vinham de outros lugares, que eles chamavam de bárbaros. Inclusive, isso levou à queda do Império Romano. Então, o que acontecia? Não havia um poder central que podia organizadamente proteger as pessoas. Então, quem faziam isso eram os poderes locais, os senhores chamados feudais, que tinham feudos, que eram terras e respondiam a um suzerano em um nível superior. Mas os reinos unidos, como depois vieram a aparecer, ainda não existiam. Esses feudos eram organizados em torno, geralmente, de uma fortaleza, onde morava o senhor feudal, o suzerano, e com o tempo construções se aglomeravam em torno disso e, eventualmente, era construída uma muralha. E o que acontecia? No caso de um ataque, as pessoas todas se refugiavam dentro dessa muralha e era obrigação dos senhores feudais, que eram quem tinham armaduras, cavalos, né, instrumentos de guerra, defender esse grupo. Por quê? Porque 70% das pessoas num feudo trabalhava arando a terra, plantando, cultivando. Um feudo desses era uma unidade quase independente, ela produzia e consumia tudo. Né? Muito bem, na Baixa Idade Média, um pouco antes da peste negra chegar à Europa, nós tínhamos três grupos, classes sociais. À esquerda, vocês veem ali um sacerdote católico. A Igreja Católica era muito poderosa e era um dos poucos meios de você ascender socialmente, por mérito. No meio nós temos a classe dominante, eram os senhores feudais, que eram guerreiros geralmente, e do lado direito um camponês, com uma pá na mão. 70% da população era camponesa, vivia trabalhando de sol a sol, arando o campo e produzindo alimento. No canto inferior direito, você vê o que seria um senhor feudal armado até os dentes, com cavalos e uma armadura protegendo tanto o cavalo quanto eles. Porque era obrigação dos senhores feudais proteger os seus vassalos. Né?
E o camponês era ligado à terra e era quase uma propriedade do senhor feudal. No canto superior esquerdo, vocês veem uma habitação como era que vivia um camponês nessa época, né? Uma casinha de pau a pique, sem janelas, com telhado de palha, muitas vezes nem chaminé tinha. Isso é importante para a disseminação da peste, eu vou falar por que depois. E em torno do centro da suposta cidade feudal, você tinha pessoas, artesãos e padeiros e ferreiros que trabalhavam produzindo coisas que eram necessárias. E, assim, é importante lembrar que é quase que uma unidade autossuficiente. E quem nascia num feudo, muito provavelmente ia passar a vida inteira no feudo, em torno dele, a mobilidade geográfica, assim como a social, era muito reduzida nesse período. E o domínio do coração e mente das pessoas que a Igreja Católica tinha era praticamente total. Uma expressão do poder da religião sobre o pensamento medieval é esse quadro mostrando as torturas do inferno, né, que os pecadores seriam submetidos. As pessoas viviam num eterno pavor de pecar e parar no inferno. Né? É difícil para nós conseguir entender o nível de religiosidade média de um homem medieval. Uma expressão disso para mim são as catedrais. Né? Essa catedral de Notre-Dame de Chartres, na França, foi construída entre 1145 e 1221. Ou seja, ela levou quase um século para ser construída, mas o principal, ela foi construída com trabalho voluntário, com raras exceções, de pessoas que trabalhavam muito de sol a sol, e aí em dias santos, em domingos, iam lá quebrar pedra e carregar pedra num ato de devoção a Deus. E as catedrais, no caso de ser uma catedral gótica, são obras à altura desse nível de devoção. Né? Eu considero as catedrais góticas absolutamente maravilhosas. Imaginem você viver numa choupana daquelas, sem iluminação, sem nada, sem tomar banho, tomando banho uma vez por ano, sem trocar de roupa, levando uma existência pobre em termos materiais, passando sempre à beira da fome. E aí você entra nisso aqui, né? Isso é o interior de uma catedral gótica, com uma nave, um teto lá em cima, né? A luz entrando por esses vitrais maravilhosos e geralmente ouvindo um coral ou um órgão. Né? Devia ser uma experiência absolutamente transcendente. Né? É muito impressionante. Esse mundo não era isolado. A Europa, nessa época, tinha, e já tinha desde a época do Império Romano, comunicações por terra com o Oriente, passando por vários lugares e chegando até a China. E por aqui viajavam bens da Europa para o Oriente e do Oriente para o Ocidente. Por exemplo, da China vinha seda, que era muito valorizada, jade. E o modo principal de transporte era através de caravanas que viajavam às vezes um ano, principalmente pelas estepes e o deserto, com camelos geralmente carregados de bens para ir de um lado ao outro. Um dos portos onde chegavam coisas do Oriente era na Antioquia, por exemplo, Tiro, mas depois também começaram a chegar na Crimeia, que é muito importante para nós. O que acontecia? As cidades de Gênova e Veneza, que ficam aqui na Itália, eram muito poderosas nessa época e tinham uma frota de navios.
eles iam para esses pontos de chegada, levando mercadorias feitas oriundas da Europa, e voltavam trazendo essas coisas que vinham do Oriente. Muito bem, esse mundo todo aí que eu mostrei, tal e qual eu mostrei o mundo Cretáceo antes do impacto meteórico, em 1347 sofreu algo equivalente a um impacto meteórico. Ele foi atingido pela mais terrível pandemia que se tem notícia que atingiu a nossa espécie, a peste negra ou peste bubônica. Depois eu vou explicar por que o nome duplo. Nesse gráfico aqui vocês têm o tamanho de cada esfera é proporcional ao número de mortes. A peste bubônica está aqui, ela matou pelo menos 200 milhões de pessoas. E isso só nesse período aqui, de 1347 a 1351. Depois houve mais umas ondas de peste que mataram bastante gente, mas a maior foi essa. Isso aqui é o sarampo. A gripe espanhola matou muito menos. A peste de Justiniano, eu vou falar a respeito dela, o HIV, e aí vai. Toda uma série de doenças, tem inclusive a Covid aqui. Então, vocês veem o impacto que foi a peste bubônica. E repare, isso foi numa época que a população do mundo era muito, 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 muito menor do que ela é hoje. Certo? Então, isso aqui foi o equivalente social a um asteroide colossal atingindo a Terra. Bom, tudo é devido a essa coisinha microscópica. Aqui são os bacilos, que são um tipo de bactéria cilíndrico, recebe esse nome, da bactéria causadora da peste negra, Yersinia pestis. Esse nome Yersinia vem do Yersin, que era um discípulo do Louis Pasteur, que foi à China e isolou essa bactéria pela primeira vez. Pestes vem de peste, né? Muito bem. De onde saiu essa Yersinia pestis? Tudo indica que a Yersinia pestis é descendente de uma outra Yersina, a Yersinia pseudotuberculosis, que é uma bactéria que vive no solo, que num certo momento adquiriu a capacidade de infectar mamíferos. Que mamíferos ela infectou primeiro? Roedores que vivem em buracos, escavam o solo, ingerem o solo, cortam, se machucam o tempo inteiro escavando, e as bactérias em algum momento entraram no organismo de um desses roedores e se adaptaram a isso. Se sabe hoje em dia, com bases em estudos genéticos, que todas as Yersinas pestis que causaram a grande pestilência medieval de peste negra e depois se espalharam pelo mundo, hoje elas estão espalhadas pelo mundo, descendem de uma Yersinia pestis que é uma doença crônica, endêmica dessas marmotas chinesas, que na Mongólia recebem esse nome, Tarabagã, Tarvag. Essas marmotas existem em grande número e estão amplamente distribuídos pelas estepes da Ásia Central. Elas são valorizadas pelo pelo e são comidas também. Muito provavelmente, em algum lugar do Quirguistão, eu vou mostrar depois, alguém caçando essas marmotas chinesas se contaminou com a Yersinia pestis. E não é difícil. O ano passado, um casal na Mongólia morreu porque eles comeram, porque diz a crença local, comer vísceras frescas é bom para a saúde. Eles comeram vísceras de uma marmota dessas e o casal contraiu a peste negra, a peste bubônica. E os dois morreram. Então é fácil, se você está limpando, cozinhando, tirando a pele, você se contaminar
com a Yersinia pestis se você está lidando com esse animal. Inclusive, há uma série de tabus, porque eventualmente essas marmotas morrem de peste negra. E aí, assim, um tabu local diz que se o bicho estiver andando, cambaleando, soltando uma espuma sanguinolenta pela boca, não mexa, porque ele está com a peste bubônica. Muito bem, aí entra em cena o seguinte: nessa época, praticamente toda a Ásia e toda a Europa, desde o século VIII, pelo menos, junto com os seres humanos existiam cidades de ratos, o rato negro, ratos. E esse rato negro, ele é bem diferente do rato que domina atualmente, que é o rato cinzento, a ratazana. Eu vou falar depois dele. Ele é um rato muito mais chegado aos seres humanos, muito mais dado a habitar as casas. Ele tem a metade do tamanho de uma ratazana. E ele é um grande escalador, capaz de andar por cordas, o que permitia eles entrarem e saírem dos navios quando estavam atracados nos portos. E eles adoravam morar naqueles telhados de palha e paredes de pau a pique medievais. Esse rato abriga, é o hospedeiro dessa pulga, Xenopsila chaeops. O que acontece? Se um rato desse for contaminado com a Yersinia pestis, originalmente isso não é uma doença dos ratos negros. Então, para eles é uma coisa tão terrível quanto para nós. O que acontece quando um hospedeiro mamífero morre e o corpo dele começa a esfriar? As pulgas, piolhos que vivem nele ficam desesperados. É como se fosse um navio afundando. E eles procuram um escalé que estiver mais perto, o bote salva-vidas, que é qualquer outro mamífero. Muito bem. Em algum lugar da Ásia Central, eu vou depois falar mais sobre isso, a Yersinia pestis contaminou não só seres humanos, mas também esses ratos negros. O que acontece é que quando essa pulga, Xenopsila chaeops, pica um rato com o sangue cheio de bacilos da peste, os bacilos entopem o trato digestório da pulga, se multiplicam aqui. Então a pulga pode chupar o quanto de sangue ela quiser, porque o sangue não vai parar no trato digestório. A pulga fica super hiperfaminta e ela começa a picar desesperadamente os hospedeiros para tentar se alimentar. Só que cada vez que ela faz isso, ela regurgita um pouco desses bacilos no local da picada. Isso é uma estratégia da bactéria para se disseminar. Então, daí vocês podem imaginar o que acontece, né? Primeiro chega uma epidemia de peste nos ratos, os ratos morrem em massa, as pulgas começam a picar as pessoas e as pessoas ficam doentes. Como esses ratos entram e saem de navios, escalam, sobem, atravessam paredes, buracos, a disseminação foi rápida. A pessoa que é contaminada pela Yersinia pestis, se ela foi contaminada por uma picada, o bulbo, que é o nome do gânglio linfático inflamado, cheio de pus, às vezes gangrenado, se forma próximo ao local da picada. Então tá aqui, ó. Esses são os bulbos. Isso aqui fica cheio de pus, e eventualmente estoura e solta uma mistura de pus, sangue, com odor horrível. Bom, a mortalidade de quem contraía a peste bubônica desta forma gerava entre 30% a 60% das pessoas. Agora, a doença se espalhava pelo organismo inteiro, atacava fígado, coração e os pulmões. E aí ela se transformava, se a pessoa não falecesse ou se curasse, na forma pneumônica. Então, aí a partir daí, essa pessoa passava a espalhar a peste bubônica para outras pessoas pela tosse. A pessoa tossia
horrivelmente, tem descrições, era uma morte super dolorosa, a pessoa morria geralmente em 2, 3 dias. Mas apesar das bactérias serem muito maiores que os vírus, a tosse das pessoas era tão vigorosa que elas espalhavam isso daí. E também lembre-se, nessa época ninguém tinha a menor ideia de como se dava a contaminação, etc. e tal. A partir do momento que começa essa peste de natureza pneumônica, bom, aí não precisa nem mais dos ratos e das pulgas. É uma transmissão tipo a Covid. É como você tocar fogo na gasolina. E muita gente tinha uma septicemia, a corrente sanguínea inteira ficava repleta de bacilos, e aí as pessoas tinham gangrenas nas extremidades, né? Dizem que talvez o nome peste negra venha daí, mas há quem discorde. Bubônica com certeza vem dos bulbos, né? Bom, muito provavelmente a história toda dessa onda que vai de 1938 até 1338 até 1350 e poucos, ou começou aqui na China, ou começou nesse lago, no que é hoje o Quirguistão, Issyk-Kul. Provavelmente começou aqui, porque arqueólogos escavando um cemitério nestoriano, que é uma seita cristã antiga, descobriram evidências de mortes em massa, provavelmente por peste, em 1330. Mas o fato é, e aqui tem as marmotas, e as pessoas caçam as marmotas, e as marmotas aqui são portadoras até hoje da Yersinia pestis. Muito bem, aliás, é conhecido o fato que um cientista que trabalhava em guerra bacteriológica na antiga União Soviética, eles tentaram transformar a peste bubônica em uma arma biológica. E ele disse que ele só queria uma amostra da Yersinia pestis, dessas marmotas, que era muito mais virulenta do que qualquer outra. Enfim, muito provavelmente saindo daqui, a peste viajou, por um lado, para Samarcã, para Bagdá, e chegou em Meca, mas ao mesmo tempo ela viajou para a China, e aqui houve uma mortandade gigantesca, e a gente não tem um registro muito exato. Os registros mais exatos são os ingleses, na Europa. E ela, viajando por terra e por navio, chegou na Índia. Na Índia foi para Meca também. Aqui também pode ter vindo até da Europa. Mas eu sei que onde ela chegava, a peste arrasava, matava de maneira inacreditável para nós. Bom, entrando na parte que nos interessa mais, a peste negra chegou na Europa em 1347. De onde que ela veio? Ela veio dessa cidade aqui, Cafa, que era uma das terminações daquela rota comercial que vinha do Oriente. Essa cidade era uma cidade cercada, dominada por mercadores genoveses, que ganhavam muito dinheiro com seus navios, trazendo coisas da Europa e pegando essas mercadorias que vinham do Oriente e levando para vender na Europa. Tem Gênova e Veneza, as duas faziam isso. Os tártaros cercaram Cafa porque eles arrumaram alguma confusão com genoveses, que parece que eram muito arrogantes. E o que aconteceu? Eles sitiaram a cidade. Isso era comum, né? As pessoas entravam nessas cidades com muralhas e ficavam lá dentro, e os exércitos cercavam, né? Com catapultas e tal. A peste negra chegou e atacou esse exército tártaro. E as pessoas começaram a morrer e eventualmente se retiraram. Mas antes disso, diz a história que elas catapultaram cadáveres de mortos por peste negra. Só que a forma de transmissão da doença leva a acreditar que isso ou não é verdade ou não foi a causa,
porque um cadáver não transmitiria a peste bubônica, a não ser que alguém comesse esse cadáver, que não é o caso. Então, muito provavelmente foram os ratos mesmo, que transitando para dentro e para fora da cidade trouxeram a peste. O fato é que, quando as pessoas começaram a morrer, os mercadores entraram nos seus navios e saíram desesperados para voltar para casa. Muitos desses navios, todo mundo que estava a bordo morreu, mas uma boa parte chegou a Alexandria, trazendo a peste negra para o norte da África. E o primeiro lugar que eles pararam foi em Messina, na Sicília. Bom, em outubro de 347. Imediatamente a pestilência começou aqui. As pessoas ficaram desesperadas e expulsaram esses navios, e eles foram para Gênova. E alguns foram direto para Veneza. Quando esses navios chegaram, eles chegaram literalmente trazendo a morte. A mortandade foi gigantesca, né? Os que chegaram em Veneza foram também expulsos e saíram à procura de uma guarida ao longo da costa norte do Mediterrâneo e foram parando em cidades, Barcelona, Valença, Sevilha, onde eles paravam, Avignon, eles deixavam de brinde a peste negra. Então a peste negra começou a penetrar para o interior da Europa a partir de todos esses pontos e se espalhar pelo norte da África a partir do Cairo, né? Alexandria. Bom, aí toda essa área em laranja claro é onde a peste negra tinha chegado em 1348. Em 1349 ela ocupava todo esse espaço. E aqui é onde ela chegou em 1351, que é mais ou menos quando se considera o fim da grande primeira onda. É difícil de acreditar o que ela causou, mas tem vários relatos na época, né? Porque ela atingiu cidades do norte da Itália, que vieram a ser os centros de renascença depois. Então tem toda uma arte, uma literatura associada à peste. Então essas são pinturas ou desenhos mostrando como era para o pessoal da época, né? No caso das pessoas que tinham a forma pneumônica, era tão virulento o negócio que as pessoas às vezes caíam mortas no meio da rua. E isso causou um desespero gigantesco. Pensando no que a Covid, que tem uma taxa de mortalidade muito menor, faz com a nossa sociedade agora, imagine uma coisa dessas. E para piorar, os médicos na época nem sabiam que existiam bactérias e vírus. O que eles faziam eram sangrias, por causa da teoria dos humores, geralmente isso ajudava a matar mais rápido o paciente, causava anemia. Ou eles lancetavam esses bulbos, o que muitas vezes causava septicemia, infecções piores ainda. E a teoria médica da época dizia que o que causava peste eram os miasmas. Os miasmas eram odores pútridos que saíam de coisas em decomposição e entravam pelos poros e pelos orifícios do corpo. Ou talvez os miasmas fossem coisas produzidas pelo demônio e que saíam por frestas na crosta terrestre. Os médicos da época, para se defender dentro dessa ideia, usavam roupas cobrindo o corpo inteiro e essas máscaras com esses bicos que eles enchiam de ervas com odores fortes, flores secas, para contrabalançar os miasmas. E comumente queimavam coisas com cheiro forte para contrabalançar os miasmas. O que adiantou? Nada. Aqui nós temos túmulos coletivos na Inglaterra, que foram usados depois no estudo que eu vou falar. Imagine para uma sociedade profundamente religiosa como a medieval, o que era você pegar uma pessoa morta e jogar assim, amontoada numa vala, sem extrema-unção, sem enterro, sem nada. Dá uma ideia do desespero que as pessoas ficaram. Bom, como resultado,
hereges supostos foram esquartejados em praça pública, queimados. Os judeus, coitado, como sempre, receberam a culpa. Rodou a Europa a ideia que eles envenenavam poços, é isso que matava as pessoas. Então, em várias localidades, os judeus foram reunidos e mortos. E apareceu, por exemplo, essa seita dos flagelantes. Eram homens que andavam de cidade em cidade a pé, se flagelando, sangrando, para expiar os pecados, né, que seriam causadores da peste. O impacto disso foi gigantesco. Toda a arte da época mostra isso, né? Eu gosto dessa ilustração aqui, porque isso aqui é um sacerdote, um clérigo da Igreja Católica, aqui é um nobre, e aqui é a morte, no caso a peste negra. Ou seja, a peste negra não poupava ninguém, velho, novo, criança, mulher, e principalmente para a mente da época, né? Isso era um povo que tinha dentro de si a ideia de que se você era bom, você ia ser recompensado, se você era mal, você ia ser punido. Bom, o que as pessoas viam? Viam muitas vezes, todo mundo em desespero ia para as igrejas, os sacerdotes católicos, de um modo geral, morriam em grande quantidade. Às vezes, por uma questão de sorte, um orfanato cheio de crianças inocentes morria todo mundo, e um prostíbulo ninguém morria. Então isso abalou profundamente na mente dos sobreviventes esse conceito: se você for bom, você será recompensado, se você for mal, você será punido. Isso daqui já é bem depois da primeira onda da peste, mas esse quadro é incrível, é o do Peter Bruegel, O Triunfo da Morte, está no Museu do Prado. Vale a pena olhar ele em detalhe, porque ele é um quadro complexo, mas mostra o que foi essa onda de peste negra, né? O caos social que isso daí causou, né? E o terror. Então, nessa primeira onda, que na verdade vai até 1351, né? Mas em menos de 2 anos ou 3, 30% a 60% da população europeia foi aniquilada. No que a gente hoje chama de Europa, mas comumente 25 dos 75 milhões de habitantes morreram. 1/3 da população mundial tinha morrido em 1350. As estimativas são entre 100, mas muito mais provavelmente 200 milhões de mortes. E a taxa da mortalidade, dependendo do tipo de peste que você contraía, se era bubônica, pneumônica, septicêmica, variava de 30% a 75%, e no caso da pneumônica podia até ser 100%. A gripe espanhola é brincadeira perto disso, né? E a Covid também. Bom, assim como o fim dos dinossauros e todos os seus coatuantes no final do Cretáceo abriu espaço para toda uma nova biodiversidade terrestre, eu acho, e muita gente acha, que a peste negra abriu caminho para o Renascimento, que é a origem dos tempos modernos. Então, a peste negra, a meu ver, foi a parteira do Renascimento e da modernidade. Por quê? Porque em 1483, ou seja, não muito tempo depois de 1451, quando é considerado o término desse tsunami inicial da peste negra, o Sandro Botticelli, um pintor florentino, e Florença foi super atingida pela peste, me pinta isso aqui, é o nascimento de Vênus. Então, isso é uma quebra total com o Zeitgeist, a visão medieval dominante, né? Que era a mortificação do corpo, as pessoas tomavam banho sem tirar roupa para não incorrer em pecado, né? O sexo só no casamento, para reprodução. Aí o cara me pinta uma mulher jovem, linda, nua, sendo recebida por deuses pagãos, né? Esses são deuses greco-romanos. Isso, não muito tempo antes, ele provavelmente seria queimado por fazer isso, por alguma forma de heresia, né? Mas para mim, isso está em Florença hoje em dia, na Galeria della Uffizi. Esse quadro representa melhor do que quase qualquer outra coisa o nascimento do espírito do Renascimento.
Muito bem. Durante muito tempo houve todo um questionamento, especialmente por parte de historiadores sem muita base biológica, que preferiam atribuir a causas sociais, econômicas, que essa mortandade não seria realmente devida a Yersinia pestis, mas a fome, exploração social, a Guerra dos 100 Anos estava rolando quando a peste chegou, e que a peste seria apenas um ator periférico. Mas não é verdade. Para mim, isso é parte da imensa dificuldade que os seres humanos têm de aceitar que nós somos animais e somos sujeitos às flutuações do acaso da natureza. A gente sempre prefere explicar a nossa própria história usando a atuação de pessoas e coisas ocorrendo dentro da nossa própria sociedade. Mas, em 2011, um grupo de pesquisadores teve a brilhante ideia de arrancar dentes molares de esqueletos que estavam nessas covas coletivas, como as que eu mostrei a foto. Por quê? Porque um dente é a coisa mais resistente do corpo de um vertebrado. E a polpa lá dentro fica mais protegida do que qualquer outra coisa. Usando de 4 desses dentes, de 4 indivíduos diferentes, eles conseguiram extrair o material genético da peste que chegou na Europa. É essa linhagem Smithfield, que é de onde vieram os esqueletos na Inglaterra. E descobriram uma série de coisas. Primeira, que a peste bubônica tem como parente mais próximo a peste bubônica que está presente naquelas marmotas chinesas mongólicas. E tem como parente mais próximo essa Yersinia pseudotuberculosis, que é a tal bactéria que vive no solo. Depois que a peste negra se espalhou pela Europa, pela Ásia, ela acabou se espalhando pelo mundo inteiro. Todos esses pontos em verde são lugares onde eles coletaram roedores silvestres que são portadores da peste até hoje. Eu, inclusive, vi um programa no canal Discovery, Parasitas Assassinos, e duas menininhas gêmeas, loirinhas, de trancinhas norte-americanas, quase morrem de peste bubônica porque elas resolvem adotar como pets, né, animais de estimação, aquelas marmotas, não sei se são marmotas, eu não me lembro, os esquilos silvestres, e elas contraem a peste bubônica. E quase morrem porque os médicos não sabem o que é. Hoje em dia tem tratamento, antibióticos funcionam muito bem. Mas então, também esse pessoal usando essas técnicas de sequenciamento e análise filogenética descobriram que todas essas cepas locais de peste bubônica que está espalhada hoje em dia pelo mundo descendem dessa Yersinia pestis que saiu de algum lugar da Ásia Central, muito provavelmente daquele lago ou do interior da China. E não há dúvidas, então, que basicamente o que arrasou o tecido social, a estrutura e visão de mundo das pessoas na Baixa Idade Média na Europa foi a Yersinia pestis. É verdade, a Europa estava superpovoada, as pessoas viviam com fome, a Guerra dos 100 Anos estava ocorrendo há algum tempo. Mas quem fez o estrago mesmo foi a Yersinia pestis. E o que ela fez também foi quebrar a estrutura econômica social medieval, né? A população diminuiu de tal maneira que o sistema feudal não foi capaz de se manter. E as pessoas que sobraram eram tão poucas e tinha tanta terra à disposição que a vassalagem deixou de existir. Quem sobrou passou a receber um bom dinheiro pelo seu trabalho.
Muita gente se mudou para as cidades, que cresceram muito, né? E o preço do alimento caiu muito, porque não tinha gente para consumir. É interessante pensar uma coisa, né? O fato da estrutura ser feudal na Europa nessa época ajudou muito, porque eram unidades autossuficientes. E então o que sobrava era viável. Imagine se isso acontecesse no nosso mundo atual, que tem essa tremenda interdependência de cadeias de comércio intercontinentais, né? Ia ser um desastre. A China já faz muito tempo não consegue produzir alimento suficiente para sua população. Ela depende da importação de comida de vários lugares e um dos principais é o Brasil, se não o principal. Se houvesse uma pestilência nesse nível, imediatamente a comida não iria mais para lá, né? Com consequências não muito difíceis de imaginar, né? E aterrorizantes, né? Porque os chineses têm umas 300 ogivas nucleares e geralmente povos não esperam sentados morrer de fome, né? Mas, enfim, e assim, o golpe final, talvez para nossa arrogância, é por que a peste negra, embora tenha voltado em ondas muito mais modestas, várias vezes até o advento dos antibióticos, diminuiu tanto, quase sumiu. Muito provavelmente graças a essa coisinha aqui, sobre a qual nós não temos nenhum mérito. Esse é o rato cinzento, que é do leste da China. Ele é chamado de rato norvégicos, ou rato da Noruega, porque erroneamente se supõe que ele tenha vindo para a Inglaterra da Noruega em 1700 e alguma coisa, num navio carregado de madeira, mas isso tudo é muito questionável. O fato é que esse rato tem o dobro do tamanho do rato negro. Ele não gosta de viver dentro de casas, ele gosta de viver perto, mas não tão perto dos seres humanos. Ele é muito maior, muito mais agressivo do que o rato negro. E, para nossa sorte, eles expulsaram os ratos negros onde eles chegaram. E onde eles chegaram, atualmente, eles estão espalhados no mundo inteiro. Depois da nossa espécie, eles são a espécie de mamífero mais numerosa e abundante no mundo. Quando eles tiraram o rato preto da jogada, o que aconteceu, e como eles preferem viver, eles são muito ariscos, só saem à noite, é difícil você ver uma ratazana, muito difícil, você tem de querer ver uma ratazana. Ou estar num lugar que tenham muitas, na beira de um rio poluído, dentro de um esgoto. Mas o fato é, quando uma ratazana dessas morre de peste, as pulgas não vão pular para cima das pessoas porque as pessoas estão fisicamente longe. Além disso, a gente mudou a nossa arquitetura. Isso aqui é Florença, maravilhosa. Isso aqui é um apartamento na Alemanha moderna, aqui eu não me lembro onde é. Mas as edificações passaram a ter paredes sólidas, não tinha mais telhado de palha, onde o rato negro pudesse viver, né? E as ratazanas também não gostam de viver nisso. E uma outra coisa, as cidades medievais não tinham coleta de lixo nem de esgoto. As ruas eram repletas de cadáveres de animais, excrementos, e o rato negro tinha comida à vontade. Melhorou muito a higiene nesse caso, né? Então a vida para os ratos não ficou, ratos não ficou mais tão simples assim. É isso. Eu espero que tenha ficado claro que essa chegada da peste negra na Europa, que foi a maior onda pandêmica que se tem notícia da nossa espécie, com essas consequências avassaladoras, foi obra do acaso. Simplesmente alguém foi lá e deu azar de se contaminar matando uma daquelas marmotas. E, como as pulgas são capazes de ficar 6 meses sem se alimentar, e existia toda essa rede comercial, a doença se espalhou como fogo na gasolina.
E assim, como toda doença chamada emergente, ou seja, uma doença nova para uma espécie, a espécie que hospeda essa doença não tem geralmente qualquer tipo de defesa. Então ela é extremamente agressiva. Mas o que eu quero dizer foi o seguinte: a maior mudança que eu acho que se tem notícia nos últimos é, desde o fim do Império Romano, que foi o Renascimento e tudo que advém dele, não ocorreu por ação humana voluntária. E a peste negra não sumiu por ação humana voluntária, ela sumiu antes da invenção dos antibióticos. Nos dois casos foi, a meu ver, a mão do acaso. Então, assim como na história da evolução da vida, na história da nossa evolução histórica, o acaso também é muito importante, por mais que nós tenhamos dificuldade de admitir. Muito obrigado.